Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 9 de abril de 2025 e nós estamos quase terminando a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Você que está com sua Bíblia aí já lance mão dela e abra em Atos 27 e acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Começa agora a viagem de Cesareia para Roma. E eles vão de navio. E é um bom número de pessoas. Lá na frente a gente vai ver esse número. E eles estão entregues, todos os presos, a um centurião chamado Júlio. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Provavelmente o Aristarco era um passageiro aí, não um preso, né? No dia seguinte, ancoramos em Sidom. E Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Então, Paulo aí caindo na graça do centurião. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Essa viagem vai ser difícil. Os navios daquela época não dá nem para comparar com a tecnologia moderna de navegação marítima, né? Era uma coisa muito artesanal, se assim se pode chamar, muito rudimentar. E dependia muito da força do vento, da direção do vento e essas coisas. Continuando o versículo 5. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Então ia aí de etapa em etapa, partindo de um lugar, ancorando em outro e vai indo. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália. Mudam agora de navio. E nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Lá vai Paulo, claro que não sozinho, com vários outros presos, com destino a Roma, numa viagem de navio muito difícil, com ventos contrários. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo, olha aí essa informação, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, o período do jejum judaico, né, que era o período da chamada festa da expiação. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Paulo está consciente aí de que a coisa não seria fácil. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar a Fenícia e ali passar o inverno, procurando um lugar para passar o inverno. Você vê que as paradas eram demoradas. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Continuando, verso 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras
e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Olha a situação, a coisa está se agravando. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva no meio da ventania da tempestade. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga, que Paulo já havia dito que haveria prejuízo para a própria carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Estavam tirando o máximo de peso do navio aí para tentar, de alguma forma, poupá-lo. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. O negócio estava difícil. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Paulo aconselhou para não ir, mas eles queriam. E é interessante que Lucas está junto aí, porque ele está se colocando como parte da viagem, falando em primeira pessoa do plural. Versículo 22 ainda fala do apóstolo Paulo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Paulo, servo de Deus, tem a inspiração de Deus aí para saber o que iria acontecer com aquele navio, mostrando a sua autoridade espiritual naquelas circunstâncias. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertence e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Olha essa informação interessante. Deus revela a Paulo que a vida do povo daquele navio estava aos cuidados do Paulo e não do comandante do navio, ou do comandante dos soldados lá que levavam os presos. Assim tenham ânimo, senhores, Paulo dizendo, creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros, 10 a menos. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Paulo era o instrumento de Deus ali para orientar. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Agora eles ouviram Paulo quando a coisa já estava na pior. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Olha, a situação era desesperadora. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Uma maneira de dizer que ninguém ia morrer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Olha, tanto de gente no navio. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. O trigo que provavelmente era
seria usado para alimentação dos tripulantes e passageiros lá, foi lançado ao mar para aliviar o peso do navio. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível, na situação que estava. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia, mas o navio encalhou no banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. O mar estava muitíssimo agitado, o negócio não era fácil. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Olha a ideia. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. O que eu aplico esta leitura? Paulo estava no centro da vontade de Deus. Deus havia determinado sua ida a Roma como ele mesmo desejava. Não exatamente como ele queria ter ido por conta própria, agora ele estava indo preso. Mas Deus estava com Paulo mostrando que estava cuidando do seu servo, mesmo em meio a toda aquela adversidade. Ou seja, nós quando servimos a Deus, nós podemos passar por adversidades, lutas, tribulações, provações as mais diversas. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não há o que temer. Por mais duras que sejam as lutas, Deus vai cuidar dos seus. E nós só vamos partir na hora, no dia, na hora, e da maneira como o nosso Deus quiser. Precisamos confiar nisso. Como Paulo confiava e como Paulo estava sendo bênção dentro daquele navio, no meio daquela tempestade. Ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde. Obrigado pela noite de descanso, pelo novo dia, pela proteção, pela oportunidade de começar esse novo dia aqui por esse meio de comunicação, alimentando o nosso espírito com a sua palavra, buscando a sua face em oração, intercedendo uns pelos outros. E agora, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor cada um dos meus irmãos, suas famílias e os pedidos de orações que eles têm deixado aqui nestes vídeos. Ó Deus maravilhoso, manifesta a graça sobre cada família. Alcança os nossos familiares que ainda não se renderam a Cristo. Toca nos seus corações para que se arrependam dos seus pecados. Envia-lhes os seus profetas, usa-nos como instrumento nas mãos do Senhor para demonstrar o seu amor, a sua graça, revelada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e os nossos familiares se voltem para o Senhor. Que aqueles que estão desviados possam ter a semente do Evangelho plantado no seu coração, germinando e produzindo frutos de vida eterna, que os levem a se render ao senhorio de Cristo. E aí nós nos lembramos dos pedidos dos irmãos. Irmã Maria Luzimar pede pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. A irmã Marlene também pede no mesmo sentido. A irmã Luzinete pede pela salvação da sua família, pelo retorno dos que estão desviados. A irmã Raquel pede, ó Deus, pelos aqueles casais que enfrentam alguns conflitos e alguns membros daqueles casais lá estão afastados do Senhor, ou algum nunca se converteu. Meu Deus, toca naqueles corações, atrai para si, revela-lhes a graça do Senhor Jesus, revelada na cruz do Senhor, para que eles se voltem para o Senhor e se rendam ao seu amor e vivam o seu amor no seio familiar, no relacionamento conjugal. Ó Deus maravilhoso, cuida da dona Nair, mãe da irmã Raquel, cuida das cuidadoras que cuida dela para que haja um ambiente propício de harmonia. Meu Pai, traz de volta aos filhos da irmã Ana Lúcia, trabalha especialmente na vida da Ana Beatriz, em nome de Jesus. Todos nós temos os nossos entes queridos que desejamos vê-los trilhando os caminhos do Senhor. A irmã Silvia pede pela salvação dos seus familiares.
Oramos, meu Deus, pela aquela aquela senhora Neide, que precisa de um transplante. Guia tudo, orienta, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. Seja com Agostinho, está tratando de câncer, a esposa do pastor Osemar também. Cuida da irmã Aldair na restauração da sua perna fraturada. Cuida da irmã Lídia, da irmã Valdarice, da irmã Letícia. Abre as portas para que a irmã Luzinete faça a cirurgia dos olhos que ela precisa. Ó Deus, cuida do meu primo Alex, trabalha na sua vida, opera no lar do meu irmão Donizete, nos seus negócios, na sua vida espiritual. Ó Deus, cada um dos pedidos apresentados pelos meus irmãos, que os seus ouvidos estejam atentos, inclusive aqueles que nós não nos lembramos agora, mas que o nosso Deus onisciente a todos conhece, está operando a favor do seu povo. Tudo isso nós pedimos, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, que é a maior de todas as bênçãos, que nos perdoou os pecados, nos reconciliou com o Pai, nos fez seu povo, nos deu livre acesso à presença do Senhor através da oração. Ó Deus maravilhoso, a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que sejamos instrumentos do Senhor para levar essa bênção com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho no dia de hoje. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por nosso intermédio. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta às 5h30 da manhã para terminar o livro de Atos. Todo mundo convidado, aguardo vocês aqui.